Queridos, estou empolgado hoje, para quem não está vindo nesses dias. Nós iniciamos uma série ontem, chamada semana passada, Cristo em Mim. É muito poderoso o que Jesus está fazendo, nos desconstruindo da nossa religiosidade. E domingo passado foi uma bênção, essa semana, hoje eu creio que Jesus quer falar mais um pouquinho com a gente, referente a essa religiosidade. Sabe, eu creio que Jesus está falando nesses dias com a gente, tratando a identidade de muitos de nós. Por mais que nós caminhamos na igreja há um bom tempo, você talvez esteja há pouco tempo, mas uma coisa que Deus quer tratar em nós é a identidade. Por quê, Xandão? Por que Deus precisa curar a minha identidade? Para que a gente se torne uma voz profética na nação, amém? Amém, gente? Deus não pode levantar uma pessoa que é ferida na alma. Deus não pode levantar alguém, e Deus não pode enviar alguém que não pode ser tratado. Vamos lá, alguém? Deus não pode levantar pessoas feridas para enviar para a nação, porque senão vai ferir todo mundo, vai arrancar a cabeça de todo mundo, vai virar o Walking Dead Church, vai destruir a terra. Então a paternidade de Abba nesses dias está curando a nossa identidade, para que a gente volte a ter uma voz profética na nação, uma voz de ativação, uma voz que vai atrair o céu para a terra, vai trazer libertação, cura e por aí vai. Então o nome dessa mensagem hoje, diga para o seu irmão, para trás, nem para pegar impulso. Legal, né? Gostou? Para trás, nem para pegar impulso. Eu escutei um professor de filosofia falar isso. Falei, nossa, que demais, vai ser um tema da mensagem. Gente, por muito tempo eu tive crise de identidade. Por muitos e muitos anos, dentro da igreja, eu tive uma crise de identidade. Eu não sabia quem eu era, eu sabia que Deus me usava. Eu fiz parte do Ministério de Adoração por um tempo. Esse tempo demorou quase 9 anos na Poema. Eu tinha muita crise, eu sabia que Jesus me usava, mas eu falava, cara, não é possível. Por que eu grito? Por que eu falo para o povo dar a mão para o outro, erguer a mão, sorrir? O que tem a ver essas coisas? Isso permaneceu por anos e anos e anos. E um dia, eu estava numa conferência onde tinham vários nomes, nomes hoje relevantes na nação. E aquele dia, nessa conferência, Deus falou comigo, parecia que só estava eu naquela conferência e mais ninguém. Então eu voltei para minha casa e a Marcela falou assim, nossa amor, você está diferente, o que aconteceu? Eu falei assim para ela, falei, amor, eu aceitei Jesus de novo. Ela falou, sério, mas você está diferente? Eu falei, sério. E ela falou, mas e aí, o que mudou? Eu falei para ela assim, amor, ninguém vai poder parar o meu ministério agora. Ninguém vai tocar no meu ministério. A única pessoa que pode parar o meu ministério, o seu, meu irmão, é você mesmo. O diabo não pode tocar na unção que Deus derramou sobre você. O diabo não pode tirar de você aquilo que Deus deu. O diabo não pode querer amaldiçoar aquilo que Deus diz que é bênção. A única pessoa que pode travar o nosso chamado, o nosso ministério, aquilo que Deus delegou para a gente, somos nós mesmos. Irmão, um dia Sansão estava flertando no Tinder lá com Dalila, no Instagram, vendo nudes. Estava lá de boa. O pecadinho não dói, o pecadinho está de boa. Ninguém está vendo, vamos ficar aqui no Tinder. Aqui. Cuidado, viu, irmão, com o Tinder. De repente, ele confessa o seu pecado. Os homens vão, corta o cabelo dele, ele perde a força. Aqueles homens deixam aquele homem cego e ele é preso. A Bíblia diz que naquele momento o Espírito Santo não estava mais sobre ele. Sansão não percebeu. Mas a história diz que quando ele está preso, amarrado nas estacas, ali ele clama pelo poder de Deus de novo, pela unção de Deus de novo. O Espírito de Deus vem sobre ele, então Sansão puxa aquelas estacas, e a história diz que ele matou muito mais homens na sua morte do que quando estava em vida. A palavra que eu tenho para nós hoje não é palavra para sua morte, querido, é palavra para trazer vida para nós. Aleluia. Então, por muito tempo, eu quis ser o Marco Feliciano, cara. Meu Deus, quando eu vi o Marco Feliciano pregando, eu falei, eu tenho que ser igual a esse homem. Cara, quando eu vi o Marco Feliciano destronando Satanás, quando já ouviram essa mensagem? Alguém já escutou? Gente, eu estava com o fone de ouvido, escutem. Essa mensagem é bem antiga. Eu estava com o fone e meu irmão falou assim, em 2009, escute esse cara aqui, ó. Quando ele começou, irmão, no início do culto, se tiver um demônio alojado num raio de 5 km, eu falei, meu Deus, velho, o que é isso? Que sejam queimados pela glória do Senhor. Eu estava me tremendo na cama assim já, eu falei, meu Deus, cara,
E ele começou, e eu vou dar uma ordem, sai em retirada, porque a glória de Deus vai pegar você, diabo, e vocês serão consumados pela glória de Deus. E se tiver um crente aqui, daí ele fala assim, se tiver um crente batizado com o Espírito Santo, renova. Daí ele vai no tranco, né? E fica meia hora, irmão, daí é a hora que o diabo está correndo, ele está gritando ainda. Falei, cara de Deus, eu quero isso, velho. Eu quero esse fogo, eu quero esse negócio de 5 quilômetros de distância. Quem não corou por isso? Eu já falei para vocês um dia que eu vi um morcego, falei para Deus mostrar um demônio, Deus mostrou um morcego, eu quase infartei. Saí da casa da Marcela marchando, eu era noivo dela, com a Bíblia debaixo do braço. Deus me mostra um demônio que ele vai ser consumado num raio de 5 quilômetros. E estava de noite, irmão, daqui a pouco saiu era um demônio vestido de morcego. Ele parecia um helicóptero, mano. Ele era um helicóptero. E ele veio batendo asa e passou na minha frente. E sabe quando você fica igual o Chaves? A Bíblia até caiu no chão. Desesperei com aquele morcego, mas era um demônio. Eu creio que era um demônio de asa. Terrível, cara. Crise de identidade. A crise vai fazer a gente querer ser o que Deus não falou que a gente vai ser. E querido, se você querer ser uma pessoa que Deus não chamou você para ser, não vai dar certo, porque você só vai funcionar onde Deus te colocar. Você só vai frutificar onde Deus te colocar. Não adianta você querer ser pastor se Jesus chamou você para ser empresário, querido. Tem gente que você quer pastor, mas Deus chamou para ser empresário. Você vai prosperar mais sendo empresário que pastor, irmão. Tem gente que Deus chamou para ser empresário, o cara quer ser pastor, e tem cara que quer ser empresário e Deus chamou para ser pastor. Gente, eu já tentei abrir loja de cosmético, de roupa íntima, com a Marcela e brinco, batom. Deus nunca deixou. E aonde eu fui começar a frutificar? Onde Deus me colocou. Amém? Então olha que legal, ninguém pode parar o seu ministério. Mateus capítulo 22, verso 17. Olha que legal, Mateus 22, verso 17 diz o seguinte: dize-nos, pois, qual é a tua opinião? Perguntaram para Jesus. É certo pagar imposto a César ou não? É tipo assim, ô Jesus, o governo, do jeito que está no Brasil, tudo zoado, tudo corrupto, e aí, é certo a gente continuar pagando conta? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: mostrem-me a moeda usada para o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e eles lhe perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? Verso 21, de César, responderam eles. E eles lhe disseram: então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixando retiraram. Irmão, aqui o contexto é que os caras não queriam pagar imposto, porque quem estava lá era o que pregava contra aquilo que eles acreditavam. Era um governo que não era deles. Só que o interessante da história é que Jesus fala assim: de quem que é que está na foto aqui na moeda? Que imagem está impressa na moeda? Então eles falaram assim: de César. Ontem eu estava no shopping com a minha filha, a gente comprou lá umas fichinhas para jogar lá, maquininha de ursinho lá, pegar uns ursinhos. E aí na moedinha, estava impresso na moeda o nome da empresa que fabrica aquela moeda. Quando eu olhei aquilo, eu falei: meu Deus do céu. E por que César colocou a imagem dele numa moeda? Porque César ligava a identidade dele como algo muito importante. Então é por isso que estava impresso numa moeda. Eu troquei de carro recentemente, eu com a Marcela, eu fui lá, já queria trocar isso filme, colocar um som legal, colocar não sei o quê, um cheirinho diferente. Ela falou: para que isso? Eu falei: porque eu quero deixar o carro a minha cara. Quem olha o seu carro fala: esse carro é a cara do irmão. Esse carro aqui é a cara do fulano. Essa roupa aqui é a cara da fulana. Porque a gente sempre dá importância para aquilo que a gente dá valor. Amém? Então a imagem de César na moeda estava dizendo: eu dou valor, é importante que a minha imagem esteja aqui. Agora em Gênesis, Deus diz o seguinte: Deus disse: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque Deus dá importância para as pessoas em qual Ele quer imprimir a sua imagem. Uau! Diga para o seu irmão: o Evangelho é a única coisa que nos deixa parecido com Jesus, cara. Então, querido, você não é aquilo que as pessoas dizem que você é aquilo que Deus sonhou com você. Não importa como você chegou, não importa.
Não importa como está a sua vida, importa que Jesus quer transformar. Quando Deus promete uma família a Abraão, Deus disse a Abraão, a sua família será muito produtiva na terra, terá muitos frutos. Abraão tinha uma família? Não, mas Deus já estava vendo a família de Abraão. Xandão, mas eu passo tanta luta, parece que Deus não está me vendo, irmão. Deus já está vendo o seu futuro antes mesmo de você sonhar com Ele. Jeremias 29, versículo 11, diz que eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazer vocês prosperar e não de causar danos. Deus sabe de todas as coisas, irmão. Tem um jovem chamado Natanael na Bíblia, está em João capítulo 1, verso 45. Esse jovem está lá, Filipe chega para Natanael e fala assim: Natanael, eu encontrei o Cristo, eu encontrei Jesus de Nazaré, aqueles profetas estavam profetizando a respeito dele, eu vi ele. Natanael está lá de buenas, lá tomando um chimarrão lá debaixo da figueira, lá, sentadinho, tranquilo, e ele fala assim: mas pode vir algo bom lá do Cajuru? Pode vir algo bom lá do Auer? Pode vir algo bom de Santa Felicidade? Só tem coisa boa lá, irmão, não tem coisa ruim em Santa Felicidade. Pode vir alguma coisa boa lá do Uberaba, onde eu moro? Pode vir alguma coisa boa de Taubaté? Lá está esquisito. Tem muita gente esquisita. Pode vir algo bom de lá. E às vezes a gente prega isso, pregadores pregam sobre isso, e eles falam, tipo, fazendo uma sátira. Mas naquela época, algumas guarnições romanas tinha tomado Jerusalém, eles estavam implantando uma cultura, a cultura helenista. Então estava um caos na cidade. Então quando Filipe vem falando assim: cara, eu encontrei Jesus de Nazaré. Aí Natanael fala: cara, mas pode vir algo bom de lá, porque está em caos o lugar. A cidade está em caos, sobreviveu alguém naquele lugar, porque a perseguição está demais. Filipe vem e fala assim: então vem ver. Nisso chega Jesus, irmão. Jesus chega, olha para Natanael: veja aí um bom israelita, a quem não há falsidade. A Bíblia diz que Natanael dá um salto e fala: opa, como é que você sabe? Jesus disse assim: antes eu vi você debaixo da figueira. Antes de eu chegar aqui, eu vi você debaixo da figueira. Sabe por quê, irmão? Natanael era da mesma época de Jesus. Quando começa a perseguição, quando Herodes fala: mata as crianças de 2 anos para baixo, a mãe de Natanael pega o bebezinho, sai correndo, foge com o menino, assim como José e Maria fugiu com Jesus. Então aquela mulher chega debaixo de uma figueira, ela escava um túnel, escava um buraco ali e coloca o menino lá dentro, esconde ele no tempo da perseguição e diz para ele: Natanael, não fala para as pessoas quem você é, não fala para as pessoas o que você faz, não fala para as pessoas que você vai na igreja, não fala para as pessoas que você é crente, não fala para as pessoas que você está em pecado, não fala quem você é, porque se você fizer, as pessoas vão perseguir você, vão acabar com você. Então Natanael é travado, é neutralizado, mas quando Cristo vem, olha para ele e fala: ei Natanael, antes de você saber quem está aqui, querido, eu já vi você debaixo da figueira quando você era ainda um bebê. Isso é uma palavra de conhecimento. Natanael levanta e fala assim: mas como que você sabe? Como que você sabe que eu sou? Porque ninguém sabe, ninguém me conhece. Eu estou em pecado, estou zoado, estou fazendo um monte de falcatrua, mas ninguém sabe. Como que você sabe? E aí Jesus entrega a palavra: porque antes de você nascer, irmão, antes de acontecer as coisas com você, eu já via você debaixo da figueira. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Jesus já sabe por que você está aqui. Jesus já está vendo a sua aflição. Jesus já está vendo o perreio que você está passando. Já está vendo a bênção que Ele está dando para você. Mas assim, mesmo assim, a gente continua se escondendo de Jesus, porque a nossa identidade não é definida naquilo que Ele está falando, mas é definida naquilo que as pessoas acham de você. E o que elas acham de você é problema delas. Elas têm que entender aquilo que Jesus pensa a seu respeito. Aleluia. Mas pastor, você não sabe da minha vida. Eu fui deixado no orfanato, pastor. Pastor, fui abandonado pelo meu pai, pela minha mãe, me colocaram para ser cuidado pela avó. Pastor, e agora eu fico sofrendo bullying, fala que eu sou cuidado pela avó, que eu empino pipa no ventilador, pastor, que eu jogo bolinha no carpê, bolinha de gude no carpê, pastor. Tomo leite com pera. Pastor, você não sabe o que aconteceu comigo. Pastor, eu fui rejeitado no ventre pela minha mãe. Deixa eu dizer um negócio para você, cara. A sua vida não começou no ventre da sua mãe. A sua vida não começou no ventre da sua mãe, irmão.
A sua vida começou em Efésios 1, quando Ele, o Senhor, nos elegeu nele. E ser achado nele. A sua vida não começou quando alguém entregou você para Satanás. A sua vida não começou quando entregou você para qualquer um. A sua vida não começou por causa do seu histórico ruim. A gente está acostumado a atrelar a vida das pessoas pelo histórico ruim dela. Ontem nós estávamos debatendo na mesa. Todo mundo perguntando, Xandão, o que você fazia antes de ser convertido? Isso, e você isso, e você isso. Então a gente está pegando esses caras que teve uma vida depravada a vida inteira e está colocando os caras num pódio. Sabe o que é uma vida bem sucedida? Você que nunca desviou, querido, esse é uma vida bem sucedida. Sabe o que é uma vida bem sucedida? Você está 20 anos na igreja e dizer para mim, Xandão, eu ainda queimo pelo Senhor. Uma vida de milagre poderoso do Senhor é você olhar para mim, Xandão, já me aconteceu N coisa, já perdi casa, dinheiro, já arrebentou com tudo, mas eu ainda me mantenho fiel no Senhor. O seu testemunho é o maior dos nossos, cara. Você que nunca desviou, irmão, a sua vida aqui vale mais do que a minha, irmão. O seu testemunho é mais poderoso que o meu. Eu precisei ser achado nele há 13 anos, 14 anos atrás. Mas você foi achado nele já, quando talvez alguém trouxe você aqui no altar, um dia consagrou você. A sua vida é poderosa, você que continua queimando pelo Senhor. Amém? Então você não é um improviso de Deus, cara. Deus não errou quando Ele fez o seu irmão. Deus não errou quando Ele fez a sua família. Deus não errou com você. Tudo se mantém debaixo da sua potente mão, cara, da sua palavra poderosa. Então eu não descubro quem eu sou em jogo de carta. Eu não descubro quem eu sou no horóscopo. Eu lembro que eu estava... processo da minha conversão, eu tinha um outro relacionamento. Aí pegaram uma foto minha. Eu estava já andando com Jesus, pegaram uma foto minha e levaram para esses lugares meio esquisitos aí, que o cara olha, fala umas coisas lá, consagra para uns negócios esquisitos lá. Aí pegaram a foto minha assim e levaram lá. Ó, ora para esse jovem aqui, ele está mal. Terminou o relacionamento dele. Ora aí para ver se dá um jeito na vida desse cara aqui. Quando o homem olhou, pegou a minha fotinha lá. Acho que ele ficou impressionado, o tamanho era a beleza, né? Pelo menos minha mãe acha. A Marcela também, né, meu amor? Vai que Deus dá gêmeas para nós. Ihu! Ah, o poder do evangelho é maravilhoso. Aquele homem pega a minha foto e olhou bem para a minha foto, olhou para as pessoas que estavam lá e falou assim, olha, não mexe com esse jovem não. Ele está numa luz agora que é mais forte que a nossa. Ele começou a andar com um cara aí que não dá para nós mexer com ele. Deixa ele de boa. Deixa eu falar para o seu irmão, você que carrega a luz de Cristo, pode colocar o seu nome na boca do sapo, filho. Pode fazer o que quiser, se Jesus já determinou que você é uma bênção para as nações, homem nenhum, pastor nenhum, líder nenhum, pode tirar de você aquilo que Jesus já determinou. Se tu uma bênção para as nações, em nome de Jesus. Ai, que lindo. Cara, a palavra identidade significa pertencer a alguém. Tem uma historinha que eu escutei, alguém contou para mim. E elas falam assim, a história diz o seguinte, que um senhor construiu um barquinho. Aí ele colocou esse barquinho lá na calçada, quando estava chovendo, a aguinha estava indo, ele foi brincar com o barquinho ali e colocou. E o barquinho foi embora, irmão. Sumiu o barquinho. E aí sumiu, não apareceu mais. Esse senhor saiu para procurar o barquinho dele, barquinho quis curtir ali e tal. De repente, que o barquinho estava perdido, um outro homem pegou esse barquinho. Quando esse senhor que fabricou esse barco achou esse homem e falou assim, ei, esse barco é meu. Esse outro homem disse assim, não é não, esse barco estava perdido, eu achei ele, agora é meu. Mas se quiser, eu vendo para você esse barco, e aí você pode pegar ele de volta. Esse homem disse assim, então tá bom, eu vou comprar ele. E a história diz que ele comprou o barco de volta e ele disse assim, agora eu sou 2 vezes dono. Uma porque eu fiz o barco, eu construí ele. E a segunda porque eu comprei de volta. É assim com Jesus, cara.
Não tem pra onde escapar, irmão. Agora, essa parada da identidade é tão forte falar disso. Porque coisa de nós, cara, é cristão, entra na faculdade, você sai de lá querendo ser uma facção. Você entra na faculdade, você volta de lá achando que você veio do macaco. Você fala, eu sou filho de Deus, mas a hora que passa um perreio, passa uma situação, você fala, não, agora eu não sei que eu sou. A falta de paternidade nesses dias tem trazido uma maldição tão grande para a terra, irmão, que os jovens não sabem resolver problema. Por causa de instrução de paternidade, por não saber resolver problema, eles tiram a própria vida. Às vezes tem que deixar lá no meu condomínio seu filho, para nós jogar ele no parquinho e ninguém ficar olhando ele, irmão. Para ele aprender um pouquinho como é que vive. A falta de paternidade hoje, de instrução de paternidade, de cuidado de paternidade, de liderança de paternidade, de envio de paternidade, de passar a faquinha muitas vezes na mesa, tirar um pouco o sanguinho do cara, é o que tem trazido maldição. Isso é bíblico. É necessário que se levante os pais espirituais nesses dias, para que Deus não fira a terra com maldição. Quantos jovens já perderam o pai, ou não tem o pai presente em casa, mas o pai até está em casa, mas não é presente? Por carência e necessidade, muitos desses jovens têm experimentado o homossexualismo, porque encontram mais segurança no sexo da mesma parte do que a segurança em casa. Quantos de nós pais têm brigado em casa querendo separar da esposa, mas está falando para o filho, seu casamento vai ser bem sucedido. O exemplo já está dentro de casa, irmão, já está vendo que o casamento não vale a pena. As pessoas casam essa semana que vem ela quer ir embora, não quer mais ficar, porque não compensa o casamento. Vocês sabiam que existe mais separação de matrimônio dentro da igreja cristã do que fora dela? Falta de paternidade gera falta de identidade. E isso, irmão, vira caos e vira pecado. Agora você pode estar falando para mim, Xandão, eu não tive pai, não tive ninguém, eu estou de boa, irmão. Então você é o próximo pai da nação. Você precisa se posicionar como um pai espiritual que vai liberar destino profético para as pessoas. Vai transferir o progresso e não vai mexer na subjetividade. O que é a subjetividade, Xandão? Subjetividade, querido, é o jeito que você é. Deus usar você da maneira que você é, da maneira que você fala. Você não tem que ser igual ao pastor, você não tem que ficar falando igual a todo mundo, você não tem que se vestir igual a todo mundo, você não tem que pregar igual a todo mundo. Isso é subjetividade. Aquilo que Deus colocou dentro de você foi Ele que colocou, irmão. O homem não pode querer que você seja igual aos outros. Isso aí é religião. Vai lá na Volkswagen, lá sai um up atrás do outro. A religião faz isso com a gente. Fala assim, se porta assim, se veste assim, tira isso, não põe isso. Mas Cristo está chamando a gente para uma liberdade, querido. Você vai entrar em lugares que ninguém aqui vai entrar, é só você que vai entrar. Jesus vai colocar você diante de autoridades que ninguém aqui vai entrar. Ninguém aqui vai estar de frente com elas, é só você. Jesus preparou isso para você, cara. Então a comparação nesses dias, cara, é o que tem estragado muito a nossa identidade. A comparação nesses dias tem roubado a nossa gratidão. Pessoas que se comparam uma com a outra, ela deixa de ser grato. Gente, eu vou dar um conselho para você. Se você fica no Instagram vendo a foto dos outros sorrindo e isso faz mal para você, deleta o seu Instagram. Localiza aí, bebê. Quem quer saber, irmão, onde você está? Quem quer saber onde o irmão está? Está com Jesus, vai com Deus, curte lá. Localiza aí, bebê. Hashtag as nações. Tá tudo certo, irmão. Só que daí você fica no Instagram da irmã e você fica lá assim, Deus, a irmã tá orando com o varão, eu nem recebi ninguém ainda para orar comigo. Eu já fiz curso aqui com vocês, irmão, raspa para cima, faz um degradê moderno. Dá um jeito na lata aí, Deus vai mandar a varoa. Aí você fica olhando no Instagram a vida dos outros, você começa a se comparar e você fala, cara, minha vida é uma droga. A minha vida não serve para nada, a minha vida é uma porcaria. Não é isso que Jesus tem para nós. Asaf se comparou com outros. Mas quando ele entrou no santuário do Senhor, ele disse, eu fiquei olhando para todo mundo, até que entrei no santuário do Senhor. Irmão, existe uma medida de identidade para cada um, para que você flua do seu jeito, e não do meu jeito. Mateus capítulo 16, verso 13. Vocês estão felizes, irmão? Vocês estão meio quietinhos, vocês estão prestando atenção? Vocês gostaram da minha camisa, gente? Ó. Ganhei.
Uma calça mais justa que a Marcela mandou pôr aqui, essas calças de pega rã na roça. Tá bom. Mateus capítulo 16, verso 13, olha que lindo. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou outras versões do inferno, não poderão vencê-la. E lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Irmão, olha que lindo. Jesus pega os discípulos e leva para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era um lugar onde havia sacrifício humano, em adoração ao Deus Pan. Era um lugar terrivelmente assombrado por judeu. O judeu não ia naquele lugar, irmão. O judeu não falava: vamos passar por ali, não, vamos desviar a rota porque ali é feio. Mas como Jesus não tem medo de escuro, irmão, pegou os caras e falou: vamos dar um rolê? Levou os caras para Cesareia de Filipe, onde havia sacrifício humano. Diz os historiadores que os sacrifícios dos humanos eram feitos em cima da rocha. E ali passava uma cachoeira que saía lá de cima da rocha e entrava por dentro dela. Por isso que é chamado de portas do inferno, porque quando sacrificava os homens lá em cima, vivos, o sangue que escorria na água fazia com que aquele sangue saísse de dentro dessa gruta manchada de sangue. Então por isso que era chamado de portas do inferno. Então Jesus leva os caras num ambiente de pânico, olha para os caras e fala: aí, o que os caras estão dizendo por aí? Ah, você é uns profetas, é Jeremias, algum pastor relevante, algum youtuber famoso que está na nação aí, você é um desses caras. Então Pedro vem e fala assim: não, tu és o Cristo. Irmão, e naquela época, falar que você é o que era o Cristo, até aí estava normal, porque os judeus esperavam que viesse o Messias. Mas quando Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a chave muda. Então Jesus fala: tu és pedra, tu és Petros, um fragmento de pedra. E esse fragmento, através da rocha chamada Cristo, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Irmão, à medida que você conhece Jesus, é à medida que Ele revela a sua identidade, ok. À medida que você tem um conhecimento, revelação de Jesus, é à medida que também Ele revela para você. Tu és o Cristo, então tu és pedra. Tu és o Cristo, então tu é o Xandão que eu vou usar. Tu és o Cristo, então você é o Brunão que eu vou usar. Então, à medida que a gente tem revelação de Cristo, é à medida que Cristo revela a nossa identidade, ok, está tudo certo. Só que aqui tem uma chave poderosa: a revelação, ela vai liberar a sua identidade. E ela vai te posicionar como filho e liberar você para o serviço. É por isso que a gente fala: cara, crente não pode ficar parado, irmão. Agora, Deus ama a todos? Sim. Amém? Deus ama a todos? Ama. Mas Jesus não dá a chave para todo mundo, irmão. Deus ama a todos, mas não é para todo mundo que Ele revela os seus pactos. Porque Jesus não dá a chave para quem não sabe quem é. É por isso que Jesus precisa curar a nossa identidade, para a gente voltar a entender quem a gente realmente é. As pessoas chegam para a gente e falam assim: Xandão, eu vim de outro lugar e aqui eu quero servir. Eu oro em língua, eu interpreto, eu dou rasante, eu cuido de pessoas, eu toco, eu faço tudo o que você quiser. E a gente fala assim para as pessoas: cara, mas não serve não. Vem aqui para a gente conhecer o seu coração, para você ser família com a gente. Elas se assustam: como assim, cara? Eu aprendi a vida toda que eu tinha que servir para ser aceito. Isso é religião, cara. A gente não está preocupado com o que você sabe fazer de melhor. A gente quer o seu coração, irmão. A gente quer o seu coração. A gente não importa se você faz alguma coisa boa ou ruim. A gente quer o seu coração. Fazer coisas para ser aceito por Deus é religião, é legalismo. Você fica fazendo coisa, trazendo uma falsa santidade para ver se Deus aprova. Religião.
Deus não vai revelar os seus pactos para quem não é íntimo com Ele. Deus não vai revelar as chaves do céu para quem não sabe quem é nele. Olha só em Mateus capítulo 26, aqui que saiu a música Acorda Pedrinho. Lembra da música, do louvor? Acorda Pedrinho. É aqui, é de Curitiba ainda, hein? Mateus capítulo 26, verso 40, olha só. Então voltou os seus discípulos e o encontrou dormindo. Aí, viu? Não, Xandão, mas não está falando nada de Pedrinho. Olha a parte B do verso. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a quem? Pedro. No popular. Acorda, Pedrinho. Irmão, por que Jesus não cobrou os outros discípulos? Por que Jesus não cobrou os outros discípulos? Porque quem tinha revelação era Pedro, chamado à igreja. Deus vai cobrar de você, se você está tendo revelação de quem Ele é. Isso vai gerar autoridade em você, responsabilidade em você e resposta. Irmão, se você não quer caminhar com Jesus, não quer ser cobrado por Deus, é melhor não vir mais nos próximos cultos. É melhor ficar vendo lá chorando porque o Coxa saiu fora, porque o Flamengo perdeu, porque empatou, o Corinthians aqui. É melhor ficar lá. Porque se você nesses dias está conhecendo Cristo, o nível de responsabilidade vai aumentar na sua vida, cara. Xandão, eu gostei da sua igreja porque lá a gente pode ser quem a gente é. Pode. Mas todos que se relacionaram com Cristo, nenhum permaneceu da mesma maneira. Pode entrar o que quiser aqui, pode entrar traficante, bandido, nóia, vagabundo, pode entrar o que quiser. Mas a glória de Deus, a hora que te pegar, vai virar a chave na sua vida. A hora que Jesus te pegar, você não será mais o mesmo. E pode acreditar, irmão. Xandão, mas eu traio. Se Jesus pegar você, nem por baixo da cerca você passa mais, irmão. Xandão, eu estou devendo, então devolve 4 vezes mais, Zaqueu. Xandão, eu tenho filho fora do casamento, o que eu faço? Assume a paternidade do seu filho, não deixa ele com Satanás. É melhor você não vir mais para o culto, cara. É melhor você não andar mais com Jesus, porque se ele te pegar, vai ser como Jeremias, Edson. Senhor, estou como um bêbado. Estou como um bêbado por causa das tuas santas palavras. Sabe qual é a diferença de um cara normal para um bêbado? Um cara normal é normal, um bêbado sai de órbita, irmão. Ele acha que ele é o Rambo. Quando Jeremias está ali assim, ó. Senhor, sou como um bêbado por causa das tuas santas palavras. Ele está dizendo, eu saí do meu corpo, eu saí do meu jeito normal de pensar, de ser, agora é isso que eu quero. Eu quero essa glória, eu quero me embriagar mais com o Senhor. Querido, e as pessoas ficam falando, não pode falar chapar, mas Jeremias estava no botequinho dele, lendo a palavra, se embriagando do vinho novo. E a gente crente chato, não quer andar com Jesus, não quer andar com ninguém, não quer ler Bíblia, ainda vem para a igreja cantar de domingo, eu amo o Senhor, santo, santo. Querido, se dentro para fora não mudar, é uma santidade mentirosa, falsa, porque se o Cristo ressurreto te pegar por dentro, vamos dizer igual o apóstolo Paulo, agora não sou mais eu que estou vivo, mas Cristo vive em mim, aleluia. Aplaude Jesus, irmão, pode aplaudir aqui, é de graça. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Lembra dessa música? Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Game over pro seu irmão, game over.
Se Cristo viver, já era. Queridos, eu percebo nesse tempo, tenho percebido nesse tempo, nesses dias para cá, as pessoas querendo muita posição. E guarda uma coisa no coração de vocês. Eu escutei de Jesus esses dias isso. Jesus nunca vai te colocar numa posição sem antes dar autoridade para você. Jesus nunca vai te posicionar primeiro no ministério, para depois te dar autoridade. Primeiro Jesus dá autoridade, depois te coloca numa posição. Se Jesus deixar você entrar num lugar que só pela posição, irmão, você vai cair, você não vai suportar quando as pessoas falarem mal do seu ministério. Quando as lutas vierem, você não vai suportar. Deus primeiro vai te dar autoridade, irmão. E sabe o que eu tenho percebido nesses dias? Pessoas caindo de suas posições e Deus tirando elas de suas posições. Para quê? Para você voltar a ter autoridade. Existem pastores no nosso meio, deixa eu dizer para você que é pastor que está no nosso meio. Deus não esqueceu de você, do seu chamado, do seu ministério. Você que liderou em outro lugar e está congregando aqui, Deus não esqueceu do seu ministério, do seu chamado, daquilo que Ele tem para você. Mas Jesus parou alguns de nós, irmão, para voltar a ter autoridade. O diabo não se assusta e nem fica emocionado com o título de pastor. Isso é o quê? Sou pastor, grande coisa. O diabo não fica preocupado se o cara é líder de GC, se ele é ministro de adoração. O diabo não está nem aí para isso aí, irmão. Mas a filiação de Deus muda tudo. Se o diabo vê que você se tornou filho, cara, a perseguição vai aumentar. As tretas vão aumentar. As lutas vão aumentar. Porque não é o título que nos move, é a filiação. Se você não entregou a sua vida para Jesus ainda, você deveria fazer isso hoje. Se tornar filho de Deus e cordeiro de Cristo, tudo aquilo que está em Cristo agora vai fazer parte de você. Um dia perguntaram para Jesus: Jesus, cadê esse reino que o Senhor está falando que não aparece? Cadê esse reino que era para estar aqui e não está? Jesus disse assim: esse reino vocês não veem, sabe por quê? Porque agora ele está dentro de vós. Irmão, sabe onde o lugar? Sabe o lugar onde a terra e o céu se encontram? Não é no domingo. É dentro de mim e de você. É os dois lugares que é manifestado dentro do homem, o céu e a terra. É por isso que Jesus disse: vocês não vê porque agora ele está dentro de vós. Querido, se ele está dentro de vós, a glória não desce mais, a glória sai. A cura não desce, a cura sai. O milagre não desce, o milagre sai de vós. É assim que funciona. Então Jesus, eu vejo ele tirando alguns, cara, trazendo autoridade de novo. Para quê, Xanão? Para que você ganhe mais fôlego de vida. Para que você não consiga mais ficar soberbo. Para que você volte a orar, volte a clamar, volte a ter lágrimas nos olhos. Hoje o que a gente mais vê por aí, queridos, é pessoas sem autoridade, cheio de posição. A posição não traz vida para ninguém, irmão. A posição não traz unção para o corpo, o que traz é a autoridade de Deus. O que traz autoridade para o corpo, a unção de Deus que toca no corpo e faz o corpo se despertar. Então fique tranquilo, nada está acontecendo com você. Deus só está parando você para amar você um pouco aí e já colocar você de volta no caminho, irmão. Beleza? E por que Jesus não começou a igreja com João? Por que começou com Pedro, pastor? Você já deve ter pensado assim: pastor, por que o cara está tocando no louvor ainda não? Você é religioso. Porque nós estamos acostumados a colocar gente para servir por mérito, porque ela é boa. Olha o ministério de Jesus, tinha 12, 6 era coxa branca e 6 do Atlético. Vai fazer o quê? E um que traiu era do Paraná. Que revelação, cara. Nada contra, eu amo vocês, ó, pastor ama. Amigo. Mas foi boa, cara.
Ai, meu Deus. Um caiu, quem em Paraná. Saiu da mesa. Ô, Alan, eu amo você, cara. Juninho. Juninho é Paraná? Graças a Deus, Juninho. Você não está nessa lista. Então, olha só a religiosidade que você e eu temos. Vamos colocar o cara no ministério porque o cara já sabe orar. Vamos colocar o cara no ministério porque o cara não dá trabalho. É uma benção. Pastor, é uma benção, irmão, pastor. Põe ele, porque ele é uma benção e não vai dar trabalho para nós. Irmão, se você quer andar com pessoa que não dá trabalho para você, você está correndo de onde o ferro afia o ferro. Porque é dentro da igreja, no casamento, que o ferro afia o ferro, meu amigo. É faísca para todo lado. É confusão, às vezes. Então, por que Jesus não começou com João, que era o apóstolo do amor? O bonito. Gente, João, apóstolo do amor, foi ele mesmo que se intitulou apóstolo do amor, sabia disso? Que não foi nem Jesus que falou, você é o apóstolo do amor. Ele falou, eu sou o apóstolo do amor. Deu carteirada nele mesmo e nos discípulos. Eu sou pastor aqui, vocês calam a boca, eu que sei que eu faço. Sou eu que mando aqui. Aí Jesus olhou e falou, então tá bom. É o bichuru? É o biruleibe? Então tá bom. Vou começar com quem dá trabalho, chama Pedro, louco, mentalidade de doido, andava armado. Jesus lavou o pé, ele falou, lava meu corpo todo, dá banho já. O cara foi prender Jesus, ele falou, o quê? Sacou-lhe a espada, já, e você acha que deu para acertar a orelha, irmão? Aquilo ali foi uma arte marcial no Star Wars, irmão. Para passar na goela. Pegou na orelha. Pedro foi o cara que pregou para 3.000 almas se render a Cristo, mas depois, quando estava no meio dos gentios, Paulo chega e ele disfarça. Não sou desses caras, não. Paulo já repreende o cara. Olha só o tipo do cara. Bravo. Esquisito. Jesus falou, é esse. E por que Jesus fez isso, querido? Porque Jesus reparte os sonhos do coração dele com aqueles que são obedientes. Pedro era um cara extremamente obediente. Pedro, joga a moeda, tira a moeda da boca do peixe, pego. Pedro, vai lá agora. Senhor, é você que está aí? É você que está no mar, Jesus? Sou eu, posso ir? Pode, surfou, irmão. O segundo surfista da terra, o primeiro foi Jesus. Veio surfando. O segundo foi Pedro. Olha o tipo de Pedro. Pedro, joga lá. Joga a rede do outro lado, Pedro. Você não pescou a noite inteira. Ele poderia falar, eu que sei. Sou 20 anos convertido, você não sabe nada, Jesus. Você chegou agora, Jesus, você é novo na fé. Eu sou um pescador experiente. Jesus falou, joga para o outro lado. Ele jogou. A obediência, querido, fez Pedro viver coisas que os outros discípulos não viveram. Negou Jesus. Mas em Mateus diz que quando Jesus ressuscita, Maria Madalena chega no túmulo, cara, isso é maravilhoso. Maria Madalena chega no túmulo para levar especiaria, para cuidar do corpo de Jesus. Ali aparece um anjo, e o anjo diz assim para Maria, olha, avise os discípulos que Jesus vai aparecer na Galileia. Avisa os discípulos e a Pedro. Depois de tudo isso, cara, Jesus está acreditando no cara. Avisa os discípulos que Jesus vai aparecer na Galileia, mas também Pedro. Sabe o que o anjo está sinalizando para Pedro ali? Olha aqui, Pedro. Você que falta no culto, não vai no GC, desviou, mas agora voltou para Jesus. Você que é bravo, você que fez um monte de coisa errada, Pedro. É você, Pedrão. Então, sou eu mesmo, então, cara. Jesus ainda continua acreditando em você. O que o anjo estava dizendo, avisa Pedro que apesar de tudo que ele fez, o Senhor ainda está confiando coisas poderosas na mão dele. Querido, nós não somos uma igreja que rejeita, nós somos uma igreja inclusiva sim, pode falar o que for, porque aqui entra todo tipo de pessoa, irmão. É igual a arca, é todo tipo de gente, para não falar animal, mas entra. Avisa para Pedro que ele negou por 3 vezes, fez um monte de zoeira aí, um monte de caca.
Mas diz para ele que eu ainda tenho promessa para ele. Você pode ter entrado aqui desacreditado, cara, achando que você pecou antes de vir para cá. Mas Jesus manda dizer para você, cara. Assim diz o Senhor para você. Eu ainda tenho coisas para confiar na sua mão. Irmão, a mesma graça de Deus colocou eu aqui. A graça colocou como pastor da Poema. Mas a graça de Deus está reposicionando alguns de volta para casa de novo. A graça de Deus me colocou aqui como pastor pela graça, não foi pelo mérito. Você não fez nada para merecer, irmão. Ó, celebraram lá, você viu? Aleluia! Aú! Você não fez nada para merecer, cara. A graça colocou o Xandão aqui, mas a graça está reposicionando alguns de nós de novo no ministério. A graça está colocando algum de vocês de novo de pé, para a glória dele. Eu conheço um pastor, eu não conheço ele tete a tete. Esse pastor, ele foi caluniado dentro da igreja dele por assédio sexual. Eu não sei se ele é de Taubaté, eu não sei, acho que não. Ele foi acusado por assédio sexual dentro da igreja. Houve um racha dentro da igreja. As pessoas destruíram a igreja, destruíram o casamento dele, a família dele. Esse pastor foi morar na rua. E há algum tempo ele não aguentou toda a pressão que ele estava sofrendo, perseguição. Foi injusto. Ele não tinha pecado, ele não tinha cometido pecado nenhum, de adultério nenhum. Mas se levantaram contra ele. Essa semana uma jovem da nossa igreja que está aqui mudando de vida, casada. Deus restaurando a sorte deles. Essa semana ela recebeu um perfil fake no Instagram dela falando assim, ó, você continua sendo a mesma galinha que era da outra cidade. Está preparado para continuar andando com Jesus, irmão? Você entende por que você tem que parar para ter autoridade? Você não pode estar na posição agora, você tem que estar parado. E esse pastor defamaram, ele vai para a rua, perde a sua fé, volta a beber. Tem uma vida como um de um mendigo, bêbado, caído no lixo. E um dia ele está desfalecido da sua vida, da sua fé. Ele entra num lugar onde fazia alguns trabalhos. Quando ele entra daquele jeito, bêbado, largado, arrebentado, ele senta no meio daquela galera. Então começa lá um mover esquisito lá, e de repente o demônio não consegue manifestar no homem. E eles tentam fazer o trabalho, o demônio não manifesta, o demônio não manifesta. De repente o homem recebe uma entidade. Ele olha para esse pastor sentado e fala assim, você não pode ficar aqui dentro. Você tem que sair daqui de dentro. Você está atrapalhando o nosso trabalho aqui. Aquele pastor largado, abandonado, abaixa sua cabeça. E aquela entidade olha para ele e fala assim, sai daqui. Porque eu olho para você, eu vejo a sua cabeça aberta e dentro dela cheia de chamas de fogo, cheios de carvão pegando fogo, você não pode ficar aqui. Aquele pastor olha para dentro de si e fala assim, Senhor, se o Senhor ainda tem uma obra na minha vida, dá um sinal. E quando ele fala, eu repreendo em nome de Jesus, todo mundo daquele lugar cai endemoniado, e pela graça de Deus ele sai falando, sai em nome de Jesus, sai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus. O ministério, família e igreja restaurado nesses dias, cara. O que Deus não pode fazer por você, meu amigo? O que Jesus não pode fazer por você, cara? Como a Carol falou aqui, cara, pode acontecer um monte de coisa, mas se o fogo cerrado estiver dentro de nós, a gente não vai conseguir vencer ele. Você está pego, irmão. Você está pego. Então a gente não pode querer servir por mérito. A gente não pode querer servir por mérito. Algumas pessoas estão amando Jesus por causa do cargo. As pessoas estão amando Jesus para ver o que Jesus vai fazer na vida delas, aonde Jesus vai colocar ela dentro da igreja. Querido, eu não sou pastor porque você olha no Instagram da igreja e vê lá, pastor Xande, lá, poemeiro, Poema Curitiba. Eu já pastoreava minha família lá atrás. Eu não estou aqui pregando evangelho agora para vocês, não comecei ontem, eu comecei nas ruas, nas praças em Taubaté, ganhando gente para Jesus, curando os enfermos, profetizando a vida das pessoas.
Eu e a Marcela não começamos a pensar numa igreja agora, a gente já vivia igreja lá atrás, cuidando de GC de um monte de gente. É por isso que Jesus está dando autoridade para nós, para depois nos colocar numa posição, querido. Se você quer profetizar, profetiza antes dentro da sua casa. Se você quer cuidar de alguém na igreja, cuida primeiro do seu filho, da sua filha, da sua esposa. Se você quer fazer parte do momento de ofertório da igreja, põe em ordem a sua casa, a sua vida financeira. Porque no tempo certo Deus vai revelar você para nós, irmão. Ontem perguntaram para mim, não, porque alguns estão em certo lugar e outros não. Eu falei, porque Deus chamou e nós amigos de Jesus, e a hora que Jesus falar para você ir, você vai. Enquanto ele não falou, a gente fica ali orando para saber quem Jesus quer na mesa. É assim, é simples, cara. Aleluia. Então diga para o seu amigo, para que você quer a oportunidade? Diga para ele. Stephanie. Diga para o seu amigo, para que você quer a oportunidade? Agora diga para ele, se você sabe quem é, as portas se abrem e você entra nela. Aleluia. Aleluia. Queridos, Deus já deu toda a sorte de bênção para você, já abençoou, já deu poder, dom. Por que você quer a oportunidade? Ele já deu. Olha que lindo, Efésios capítulo 1, verso 3. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com o quê? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais e em Cristo. Vou ler de novo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais e em Cristo. Sabe o que é isso, irmão? Para de ficar perdendo tempo em campanha que não muda a vida de ninguém. Jesus já colocou tudo dentro de você, está tudo dentro de você, a sua vitória. Cristo está dentro de você, a sua família que você ainda não tem está dentro de você, o ministério está dentro de você, a unção está dentro de você. Para de perder tempo em fila de campanha que não muda a vida de ninguém. Cristo em mim, a esperança da glória, o motivo que foi revelado, que Deus escondeu dos nossos antepassados, Colossenses capítulo 1 e 2, agora o Senhor resolveu revelar para quem? Para nós, os gentios. Ou seja, qual era esse segredo, Xandão? Nós lemos semana passada, Cristo em vocês. Não estou falando contra a campanha, irmão, mas eu vou rasgar aqui. Para de ficar querendo levar a cueca do seu marido para ungir. Para de ficar pegando roupa íntima da sua esposa, irmãozão, e levar para o pastor ungir. Para de ficar colocando sal grosso na caixa d'água para você tomar banho de sal grosso, porque o mal olhado está forte. Os crentes fazem isso. Para de ficar andando com pimenta atrás da porta da sua casa, porque o olhar está grande. Xandão, eu estou orando para Deus colocar minha carteira, ficar desse tamanho, Xandão. Pega uma semente de abacate e põe dentro. Não vai nem caber no bolso. Que nos abençoou. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nas regiões celestiais em Cristo, cara. Está tudo disponível, irmão. Está legalizado o céu para nós nessa noite. Os céus estão abertos sobre nós essa noite. Quem vai subir? Quem vai pegar o que é por direito? Quem subirá ao monte do Senhor permanecerá nesse lugar. Então, em nome de Jesus, para de ir lá falar para o pastor orar para você 7 dias, 45 dias, fica igual o tanque de Betesda. 38 anos, um jovem na porta do tanque, esperando Cristo vir. Quando Jesus chegou nele, cara, ele nem conhecia Cristo. A religião faz isso com a gente. Não deixa a gente reconhecer o Cristo, porque se reconhecer, cara, ela sabe que vão perder membro da igreja. E é forte isso. Então, enquanto a religião não apresenta o Cristo que liberta, ela começa a fazer campanha e conferência de aprisionamento do povo. Vem aqui que o anjo vai mexer as águas. Vem aqui que o seu marido vai voltar para casa. Vem aqui que seus filhos vão sair da droga. Vem aqui que vai acontecer uma vida financeira rapidinho. Vai mudar a sua vida financeira rapidinho. E nunca muda. Pessoas entram na igreja 38 anos, entram e saem da mesma forma que chegou no primeiro dia. Está legalizado.
O céu está aberto para mim e para você. Toma posse da vitória. Toma posse, o meu marido será um homem de Deus. O meu filho será um profeta de Deus. A minha casa será chamada casa de oração. A minha família será chamada uma família que ora, que restaura, que cuida. Continue profetizando para o vale de ossos secos, se você não está vendo os esqueletos se mexer ainda, irmão. Continua profetizando até que você escute barulho de ossos estralando. E a hora que começar a estralar, você vai entender que eles estão se juntando, cara. E depois que eles se juntar, você dá a ordem agora. O meu marido está em casa, Jesus, agora eu dou uma ordem dos 4 cantos dessa casa. Espírito de Deus, venha sobre ele. Venha sobre meus filhos. Cara, nós estamos aprendendo a ser igreja de verdade nesses dias. Uma igreja madura e não uma igreja pedinte. Uma igreja que deseja o coração de Deus, cara. Aleluia. Aleluia, está tudo dentro de você. Filipenses capítulo 3, verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha só que legal. 2 palavras que tem nesse texto: esquecer e avançar. Esquecer, irmão, é não dar importância mais para aquilo que você viveu até agora. Esquecer é deixar para trás o seu histórico triste de vida. Esquecer é deixar o seu testemunho seja um testemunho de cura para as pessoas e não de alimentar a sua própria ferida. Esquecer é não se lembrar mais de como você era antes, mas é daqui, olhar daqui para frente. Querido, tem gente que chama eu e fala assim: Xandão, vem aqui na igreja dar o testemunho. Sabe o que eu falo? Posso pregar outra coisa? Porque eu não lembro. Eu não lembro do meu testemunho, eu não sei. Deus, os caras falam, mas não tem nenhuma historinha, nada. Eu falo, não lembro. A única coisa que eu sei é que eu era cego e hoje eu vejo. A única coisa que eu lembro é que eu estava morto e hoje eu vivo. Então você quer um testemunho bom para a sua vida e para as nações, irmão? É o testemunho da sua vida, é aquilo que Jesus está escrevendo na sua vida. Tem um provérbio chamado dias de luta, dias de glória. Quem pegou, pegou. Essa é atual. Provérbios de Charlie Brown Jr. O maior testemunho dessa noite é a sua vida, cara. A sua vida precisa falar. A sua vida precisa conter o Cristo. Aleluia. Então é você esquecer dessas coisas. Até aqui você chegou. Chegou desanimado hoje, irmão, sai daqui feliz. Chegou triste, sai feliz. Chegou aqui alegre, sai mais alegre ainda. Faz 6 meses que eu estou andando quebrado, pastor. Não, mas hoje eu vou sair daqui por inteiro. Hoje é se decidir viver algo novo. É se decidir se entregar, irmão. Aleluia, eu quero encerrar aqui. Marcos capítulo 12, verso 30. Para a gente ceiar. Marcos capítulo 12, verso 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Olha só, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento e todas as suas forças. Irmão, amar o Senhor é uma atitude de encorajamento. Amar o Senhor é necessário coragem, esforço, uma fé inabalável. Amar o Senhor, cara, nos dias maus é terrível. É terrível você ficar falando, Deus, eu te amo, mas minha vida está acabando, mas eu te amo. Eu sei como que é difícil isso aí. Eu sei como é difícil. Mas o que está falando aqui é de um esforço. Não estou bem, mas eu vou me apegar em Cristo. Porque Ele é a única saída, é pensar dessa forma. Então como que é possível a gente dizer que ama a Deus, mas ficar dias, semanas, meses e até anos sem se relacionar com Ele, sem ler a Bíblia, sem ministrar o coração de Deus? Como que a gente pode falar que ama a Deus se a gente não tem coragem de a gente colocar um louvorzinho ali?
É mais fácil a gente ir no YouTube pegar uma mensagem de alguém que já está pregando, do que a gente entrar no secreto e escutar a voz suave de Jesus. É mais fácil congregarmos no YouTube, onde mensagens fazem carícias nos nossos sentimentos, no nosso emocional, do que se esforçar para ir no culto no dia de chuva, no dia de mal, no dia que você não está bem, para receber uma palavra de Jesus e sair daqui renovado, para que a sua semana seja uma semana produtiva. Tem uma menina, tem um livro, eu aconselho vocês a lerem. O livro chama-se O Mundo em Chamas. Esse livro diz que os gravetos estão prontos, mas o que falta são as faíscas. Os gravetos já estão prontos para queimar, mas o que falta são as faíscas. Uma jovem um dia, numa reunião de oração, no país de Gales, se reuniu uma jovem nova convertida. Ela estava reunida no país de Gales, num domingo de manhã, num momento de oração com os jovens. E quando eles começaram a testemunhar a vida espiritual que eles estavam levando, e aquilo ali foi uma bênção. Mas quando essa jovem, que tinha acabado de se converter, não sabia nem se era Jesus ou Genésio. É igual quando a gente chegou na Poema, lembra, amor? Como que lê a Bíblia, cara? Como que abre? Por onde que eu começo? Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu fui começar lá em Números. Terrível. Eu falei, como que... É isso aqui, é Bíblia? Números. Aí alguém falou assim, não, mas você tem que ler a genealogia. Eu falei, meu, misericórdia. Genealogia. Aí o pastor Leandro veio e falou, não, cara, começa pelos 4 evangelhos. Eu era esse novo convertido lá. Chamamos Jesus de Genésio. Perguntaram um dia, vai para o GC. O cara falou, o que é GC? É Jesus Cristo? Falei para você, pode vir alguma coisa boa? Eu brinco com a minha terrinha, mas eu amo demais a minha terra. Não sabia, cara, quem era Jesus, quem que era. Eu estava semana na casa da Índia, lá falando com o Alexandre, ele falou, cara, comecei a ler Gênesis. Um negócio de Abel e de Caim lá, que é o que foi a treta. Começou a fazer a pergunta, eu falei, para. Falei, Xará, ele chama Alexandre também. Começa pelos 4 evangelhos. Ele falou, é mesmo? Eu falei, começa pelos 4 evangelhos. Leia a respeito de Jesus. E depois que você terminar os 4 evangelhos, você começa a ler de novo ele. Aí você vai saber mais um pouco sobre Jesus. E depois você lê de novo, e depois você lê de novo, e depois você vai para Gênesis. Você vai entender que Gênesis é a respeito de Jesus. Você vai entender que a palavra toda é a respeito de Jesus. E essa jovem estava lá, enquanto pessoas estavam falando do seu testemunho poderoso, de experiência com Deus. As pessoas falaram, ei, você quer compartilhar algo? Ela disse assim, eu amo Jesus de todo o meu coração. E ela repetiu de novo para as pessoas, eu sou uma nova convertida, mas eu amo Jesus de todo o meu coração. Aquilo foi a faísca que Jesus precisava no país de Gales, e através desses jovens e dessa jovem, o maior avivamento do mundo talvez foi lá, iniciou por causa de uma jovem que disse, eu amo Jesus de todo o meu coração. E eu quero encerrar, cara. Para a gente ceiar. Eu disse no início que Jesus estava curando a nossa identidade para a gente se tornar uma voz. Querido, nem todo mundo aqui tem um chamado para viajar a nação, nem todo mundo aqui tem um chamado para estar em cima de um púlpito. Nem todo mundo tem esse chamado. Mas todo mundo tem um único chamado aqui: estar com Deus. Xandão, qual a sua profissão? É pastor? Não, minha profissão é inspetor de qualidade. Trabalhei 17 anos da minha vida dentro da empresa, estudei para isso. Fiz mecatrônica, fiz administração, fiz milhões de cursos do Senai. Qual o seu chamado? O meu chamado é para estar com Deus. Qual o seu chamado? Estar com Deus. Se alguém perguntar para você, qual que é o seu chamado na igreja? É levita? Você fala, não. Levita aí então. Voa aí. Novo Testamento não tem levita, irmão. Novo Testamento tem sacerdotes. Porque o levita cuidava das coisas do templo. Os sacerdotes cuidam da presença. Vamos lá, alguém.
Os levitas cuidavam da guitarra, irmão, da corda, da uvinha, do pão. Mas os sacerdotes reais que Jesus está levantando esses dias é da presença que a gente quer. É a presença que a gente cuida. Xandão, mas qual é a sua vocação? Minha vocação é pastor. Meu chamado é para estar com Deus. A minha profissão é inspetor de qualidade. A minha vocação é o encargo. É aquilo que Deus me deu de dom para eu servir a igreja, servir vocês essa noite. Então nem todo mundo vai estar aqui, irmão, mas todo mundo vai ter uma palavra para profetizar e ser vida de Deus aonde você estiver. Se você é um empresário aqui dentro, seja a vida de Deus na sua empresa. Se você é Uber, tenha a vida de Deus lá no Uber. Se você é professor, se você é médico, enfermeiro, psicólogo, não importa, dentista. Se você é dona do lar, se você é dono do lar, e a sua esposa trabalha, só inverte aí. Ela fica em casa e você vai trabalhar. Mas Deus mandou você ficar e ela cuidar, tá bom. Seja de Deus no lugar que você está inserido. Deus levantou alguns empresários daqui para ser pastor dentro da sua empresa, irmão. Não é aqui dentro. Às vezes a gente fica falando, esse fulano deveria ser líder. Quem falou? Essa fulana deveria cantar. Quem falou? Essa pessoa deveria cuidar das crianças, deveria servir no som. Quem falou, irmão? A posição que ela está servindo não define que ela é. Se ela é filha, ela vai servir na casa, aqui, em qualquer lugar, ela vai servir. Deus não chamou você para ser pastor de igreja, mas chamou você para ser empresário. Pastorei lá dentro. Deus chamou você para ser um evangelista. Para de evangelizar aqui dentro. Evangeliza a sua rua. Evangeliza o seu vizinho. Evangeliza no seu trabalho. Xandão, Deus gosta de ouvir a minha voz, cara. Mas Deus falou que eu não vou tocar nunca no púlpito, já escutei isso. Existem músicas que Deus está dando para mim, eu falo, é mesmo, cara, toca, mostra um dia. A pessoa falou assim para mim, não. Essas músicas Jesus falou que eu nunca vou tocar numa igreja. É só no secreto com Ele. Isso é uma identidade bem definida, bem resolvida. Almeja, irmão, se Deus colocou você para entregar a balinha na porta da igreja, é ali o lugar que Deus posicionou você, porque ali é o lugar de serviço que Deus escolheu para você, é ali que Jesus vai colocar você num alto lugar também, porque antes da gente assumir um alto lugar, irmão, precisa primeiro servir o que está abaixo da gente. Deus está curando a nossa identidade. Deus curou a identidade da samaritana, uma mulher sem voz e sem moral, casaram com 6 maridos, estava indo para o 7º, mas o marido perfeito apareceu para ela no poço. Você tem 6 maridos, né? Você é casado? Não, eu já tive 6, então. Eu sou o 7º, o perfeito. O marido que vai dar vida para você, não vai largar de você. E aquela mulher volta para Samaria, prega o evangelho para todo mundo, abre o caminho para Jesus passar 2 dias lá evangelizando e ganhando aquele povo. A cura da identidade. Jacó, Deus trocou o nome. O nome de Jacó significa desgraçado, pilantra, jeitinho brasileiro, é o que significa o nome dele. Deus trocou o nome, Elias. Deus, mas eu ando no meio de um povo de lábios impuros. Então vamos trocar essa identidade que o povo deu para você, vamos colocar uma brasa viva na sua boca e agora você vai ser profeta. Pau. Uma prostituta foi liberta, e essa prostituta fez parte direto do ministério de Jesus. Sabe o que é isso? Cura de identidade. Zaqueu, um corrupto cobrador de impostos, convertido e toda a sua casa salva. Cura de identidade. Jesus quer curar a minha identidade e a sua, para que a gente não vá por aí falando de um Jesus que a gente não conhece, falando de alguém que a gente nem sabe quem é. É o que Jesus está fazendo. A religião pesou a mão em muitos de nós aqui que estão aqui nessa noite. Você tinha que dormir de terno igual o Leandro, tinha que falar igual o jargão de crente, para você ser aceito. Que você não pode abrir o seu coração, que você não pode ser isso, que você não pode ser aquilo. E quem falou que tem que ser igual, irmão?
Jesus, pode escrever no coração de vocês aí, pode anotar isso no coração de vocês. Vai usar cada um aqui da maneira que Ele chamou para ser. A Poema não é peso para ninguém, cara. A Poema é uma igreja de destino profético. E se Jesus está levantando a gente nessa cidade para dar destino para o povo, nós estamos dando destino nessa noite. Vá e faça obras maiores do que a nossa. Pastor, eu quero ser enviado, eu estou te enviando hoje. Volta para sua faculdade, irmão, e profetiza. Volta para sua casa e profetiza. Volta para o seu trabalho amanhã, profetiza. Cuide de pessoas lá. Você quer o envio? Nós estamos enviando nessa noite a igreja, a comissão. Um dia em Lucas capítulo 10, Jesus falou, olha, vai lá, evangeliza, expulsa o demônio, vão de 2 em 2. Vão de 2 em 2, evangeliza lá, expulsa o demônio, faz tudo. Os discípulos saem felizes da vida. Vai lá, tem um avivamento na cidade, eles curam, liberta demônio. E cuidado, viu, que você que liberta demônio, você vai ser processado daqui a uns dias, porque agora eles estão falando que quem expulsar demônio está ferindo o satanismo. Então pode ser que você seja processado. Estou falando sério. Porque você não pode mexer com o diabo, porque ele é do satanismo. E daí se ele é do satanismo, você não pode mexer que você está ferindo a religião. Você vai ser preso por expulsar demônio. Então cuidado. Expulsa quieto assim, ó. Em nome de Jesus, só aí. Faz isso. Então Lucas 10 está lá. Os discípulos fazem a grande obra, eles voltam correndo para Jesus. E a Bíblia diz que eles estavam possuídos de alegria. Jesus, nós expulsamos os demônios, curamos os enfermos, fizemos tudo que o Senhor mandou. Todos felizinhos, Jesus vai, joga um balde de água fria na cabeça deles e diz assim para eles: não se alegrem porque vocês expulsaram os demônios e eles se submetem ao meu nome. Alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Mais importante que expulsar demônio nesses dias é ganhar as pessoas para Jesus. Mais importante do que curar um enfermo, querido, é salvar alguém. Existem pessoas que não vão ser curadas, mas vão para o céu. Existe alguém que não vai sair o demônio, mas na última hora ela vai gritar o nome de Jesus e ela vai ser salva. Então, mais importante que a posição que nós estamos, cara, é Cristo em mim na vida das pessoas. É Cristo em mim na vida da cidade. É Cristo em mim no GC. É Cristo em mim na minha casa, no Uber, no trabalho, no trânsito, em qualquer lugar. Cristo em mim. É a proposta do céu para nós hoje. Tem pessoas que Jesus está batendo no seu coração faz tempo, irmão. Jesus é educado. Satanás entra e já dá voadora, quebra tudo. Mas Jesus está batendo na porta do coração de alguns de nós. Se me deixar entrar, eu vou fazer morada, vou fazer habitação, vou mudar a sua história, vou mudar o seu cativeiro, vou mudar a ideia caída que está dentro de você, vou tirar essa rejeição de você, vou tirar esse abandono, essa falta de paternidade de você. Se você me deixar entrar, eu vou fazer tudo isso. A mesa está posta, irmão, está liberado, para a gente ceiar de uma forma como a gente nunca ceiou antes na vida. Cristo em mim é a esperança da glória. Feche seus olhos comigo para a gente orar e ceiar. Se os estados puderem nos ajudar.